Ângela. Oi, Enzo. Nosso convidado já tá aqui. O pessoal tá entrando. Deixa eu ver se eu consigo te chamar, Enzo, pra gente. Oi, Gabi. Deixa eu ver aqui como é que faz. Aguardando aqui nosso convidado, Dani. Oi, Enzo. Olá, boa noite. Peraí, deixa eu botar meu fone. Ah, por isso que eu não tava ouvindo direito. Oi. Boa noite a todos. Boa noite, Ângela. Tudo bem? Agora eu tô te ouvindo. Uhum. Eu falando sem fone, bem feliz aqui, né? Achando que tava dando tudo certo. Ó, tem o pessoal entrando, a Ana tá entrando, várias pessoas. Uhum. Queridos. Tudo bem contigo? Tá chovendo aí? Olha, parou agora. Parou, mas choveu de Tu tá em tarde. Flores? Tô em Flores, em casa. Ah, joia. Então, vou começar apresentando aqui para quem não me conhece. Eu sou Ângela Dalpós, promotora de justiça, e tenho esse espaço para as lives para a gente pensar sobre coisas, para a gente evoluir, crescer. Então, eu sempre trago convidados para nos apresentar algum tema, para a gente refletir, conversar juntos. Então, tem sido muito interessante. Todas as segundas-feiras eu tenho feito live e tá sendo bem legal, assim. Daí eu pensei te convidar para falar sobre as constelações, que é um assunto tão interessante, né? Uhum. E eu sou escritora também, para quem não me conhece, que deve ter vários convidados teus aqui, né, Enzo? Uhum. E então eu te convidei para tu falar desse tema e eu queria que tu te apresentasse, que tu é juiz de direito aqui no Rio Grande do Sul, e falasse mais um pouquinho assim da tua experiência nesse tema e, enfim, tá Uhum. contigo. O que tu Então, achar interessante. obrigado. Obrigado. Gratidão. E eu acho bem legal essa interação entre MP, judiciário, né? Essa troca de experiências, né? Porque os pessoal, de repente, que acompanha as minhas postagens, aí pode conhecer um pouco do meu trabalho. E aí o pessoal que te acompanha as tuas postagens pode ser do meu, e o meu trabalho pode conhecer o teu trabalho, a visão do MP, as tuas postagens. E eu acho essa interação fundamental e legal, Sim. né? Bem, eu sou juiz aqui em Flores da Cunha desde 2014, faz 6 anos que eu estou na magistratura. Comecei, Ângela, a me interessar pelo tema das constelações digamos que há pouco tempo, há uns 2 anos e meio. Mas desde que eu comecei, eu já me apaixonei pelo tema e pensei em formas de trazer esse método terapêutico, digamos assim, para dentro do judiciário, assim como exemplo de vários colegas que vieram antes, né? Outros juízes que Uhum. trouxeram advogados e membros do Ministério Público, enfim. Então, é por isso que eu acho que talvez eu esteja aqui conversando contigo hoje. Sim, muito legal. E até o pessoal que está entrando aqui, eu vejo que tem gente do MP, nossos colegas, deve ter colegas teus também, Uhum. né? Então sejam todos bem-vindos aqui. Eu estou dando um tempinho essa introdução para o pessoal poder ir entrando, não perder Uhum. nada. A Ruth também está sempre por aqui, é uma querida, que é nossa servidora lá do MP. Uhum. E para a gente poder o pessoal chegar e a gente ir conversando. Também vou Uhum. convidar o pessoal para compartilhar a live, tem um aviãozinho ali embaixo, né? O pessoal pode mandar, não precisa nem sair da live. Uhum. E pode convidar as pessoas, ali aparecem os nomes, a pessoa vai mandando para quem acha que seria interessante vir para cá, né? Uhum. E aí o pessoal também mandou umas perguntas, assim. Uhum. Então, eu até publiquei ali, tu deve ter visto, né? Uhum. E aí eu queria que tu começasse a comentar assim, o que é, afinal, essa constelação familiar, como é que ela funciona. E, tipo, Uhum. quem nunca viu, assim, como é que ela é estruturada numa sala de audiências, quem é que atua, né? Para quem Uhum. não sabe nada, digamos, o que tu pode Uhum. nos contar, assim, para esclarecer? Uhum. Então vamos partir do zero, vamos ver. O pessoal vai me ajudando e vai comentando, quem quiser fazer pergunta, Podem enfim. fazer pergunta, isso eu vou cuidar que as perguntas que aparecerem. Uhum. Então as constelações, Ângela e pessoal, elas têm origem anterior ao Albert Hellinger,
que é o principal expoente das constelações. O Bert Hellinger, ele foi um psicoterapeuta alemão. Ele nasceu, se eu não me engano, em 1925 e morreu o ano passado, em setembro do ano passado, se eu também não me engano. Tá? E ele era um psicoterapeuta, ele é um filósofo, ele foi padre, ele foi missionário. E ele acabou parando lá nas tribos Zulus, fazendo uma missão. E a partir de lá ele começou a observar o comportamento daquelas tribos indígenas, né? E claro, com base em todo teólogo, em vários, o Bert Hellinger não se apoiou às constelações, embora elas tenham também, elas também, o Bert também usa da fenomenologia, do que acontece, do que é mostrado, né, como base. Quem lê os livros do Bert ali, os livros, As Ordens do Amor, enfim, vê que ele baseia muito, ele percebe muitas dinâmicas dos relacionamentos com base no que ele vê nas constelações, né? E ele usa toda essa teoria, tem base científica pode tirar alguns elementos de Freud, Jung, Levi Moreno, Virginia Satir, são vários autores que ele também usou como base. Por exemplo, a Virginia Satir, ela trouxe as esculturas familiares, pessoas que representando membros da família, que passavam a sentir as mesmas sensações, né? Então, o Bert Hellinger, ele tem essa base, ele trouxe essas constelações, que é um método terapêutico que foi trazido a partir de 2012 pelo juiz de direito lá da Bahia, Sam Storch, para o judiciário, para como um método alternativo, adequado, como queiram falar, de resolução de conflitos, né, em que se considera todo o histórico sistêmico, digamos assim, os ancestrais, enfim, a origem consegue se enxergar de um jeito mais humano, mais a fundo, a origem dos conflitos, para a gente poder atacar ali a origem, né? E não só aquilo que é mostrado, às vezes as pessoas também nem está na consciência, né? Então é mais ou menos por aí que a gente inicia. A Ana tá dizendo que a tua fala tá cortando, não sei se a tua internet oscila bastante. Para aí, vamos ver, talvez Vamos ver aqui que ele tá ajeitando. Agora melhorou? Voltei no meu 4G. Melhorou? Até a imagem ficou melhor. É. Ai, a minha internet aqui é terrível, mas como eu tô prestes de repente a me mudar para o ano que vem, eu vou pegar um plano melhor, mas por enquanto não. Minha internet é meio terrível. Não sei se o pessoal então mais ou menos entendeu assim o questionamento, da onde surgiu, o que que é, assim. Quer que eu dê uma explicadinha, Ângela, o que que é? São as constelações em si? Eu acho que sim. E daí também eu queria te perguntar assim, quem é que pode fazer constelação? Tem uma formação específica? Tem que ser psicólogo? Tem que ter feito um curso? Como é que acontece isso? A Ana ali, a Ana Bernardes disse que melhorou. Tudo bem, Ana? Então, gente, as constelações, elas são feitas por terapeutas, mas não impede que advogados, juízes, enfim, promotores possam também ser consteladores. Só que a gente tem as nossas vedações, né? É o único cargo que a gente pode acumular. Não sei se o MP também, acho que acredito que sim, né? É o magistério, certo? Então, acho que para tu trabalhar com as constelações, eu não sei que sejam para fins didáticos, enfim, fins não terapêuticos. Mas, como regra, não precisa ser psicólogo, tem que fazer uma formação em constelação, tá? E esse pessoal, os projetos, pelo menos aqui em Flores da Cunha, a gente agora está meio pausado o projeto, a gente usa as constelações para os conflitos, para os processos, principalmente de família. Aqui em Flores da Cunha, Ângela, eu tenho uma equipe que é advogados que são consteladores juntos, terapeutas, enfim, várias pessoas de vários ramos do conhecimento que também se dedico às constelações, que me dão um apoio. Não sou eu que pessoalmente faço as constelações. Até porque eu até pretendo fazer o curso básico de constelação, não para ser um constelador, mas para ampliar meus conhecimentos. Mas eu acredito que a gente tem que procurar uma equipe qualificada, né, como a minha equipe aqui de Flores da Cunha, com o apoio até da Comissão de Direito Sistêmico, do Patrick aí de Caxias do Sul, o pessoal todo aí então, que trabalha nas constelações. E as constelações, para quem não conhece, quem já assistiu, não sei se alguém já assistiu aqui, ela é, como disse, um método terapêutico em que, por exemplo, o cliente, a pessoa que deseja constelar uma questão, alguma coisa que esteja difícil na sua vida, que esteja emperrada, algum conflito, seja judicial ou pessoal,
ela conta para o constelador qual é o seu problema, qual é o seu dilema, e o constelador seleciona elementos com base na sua formação, né, naquilo que ele acredita que vai poder dar um passo, né? E a constelação ela pode servir, digamos, como um diagnóstico para ver, de repente, dinâmicas, que a gente chama de dinâmicas ocultas, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, né? Então, e aí a pessoa, por exemplo, ela convida, ou ela coloca objetos para representar pessoas da família ou situações. Por exemplo, às vezes você pode, eu não consigo ir para frente. Aí você pode, de repente, botar alguém para representar o seu emprego. Não precisa ser exatamente seu pai, sua mãe, entendeu? Às vezes você pode colocar coisas, representar a justiça, representar o processo. Por que que meu processo não anda? De repente alguém pode representar o processo. Bom, o processo olha para trás, não olha para frente. E a partir daí, o constelador, a pessoa qualificada, consegue fazer, e a pessoa que está ali assistindo consegue entender quais são as dinâmicas que estão por trás daquele conflito, daquela situação, daquele problema. E às vezes aquilo é muito simples, mas não está no consciente, ela traz, ela descortina, né? E as pessoas que são convidadas a participar daquele movimento, né? Normalmente presencial, às vezes dá para fazer online também, ou os bonequinhos, a posição, você acessa um campo que se chama o campo mórfico, né? Que o Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético. É um campo energético que você consegue, também lá a Virginia Satir, através das esculturas familiares, ela também ela trazia essa questão, e aí você consegue acessar os mesmos sentimentos, as mesmas sensações daquela pessoa que você está representando daquela situação. E aí não tem a ver, eu vi que veio uma pergunta, né, Angela, não tem a ver com religião, não tem nada a ver com religião, e muito menos com astrologia também, tá? Porque o termo constelações familiares, ele é uma tradução que vem do alemão, né? E ele significa posicionamento. Foi feita a tradução para o inglês ficou Family Constellation, se não me engano, e veio para o português como constelação familiar. Mas ele quer dizer posicionamento, porque as constelações ela tem por base os 3 princípios do Bert Hellinger, em que ele também entende que quando as pessoas não estão naquelas ordens, de acordo com aquelas ordens que ele descortinou, ele não descobriu, porque elas sempre existiram, aí existe um problema, existe um emaranhamento, desculpa, e a partir daí, no momento, você consegue, nas constelações, fazer esse diagnóstico para tentar, talvez, colocar, pelo menos trazer a consciência e deixar com que a pessoa escolha. Bom, eu sei que as coisas estão acontecendo assim, agora eu posso escolher, agora eu estou consciente, eu posso escolher. E a partir daí também, às vezes, um prognóstico, digamos assim, bom, dá uma solução talvez boa, né, para aquela situação. E às vezes também as constelações são vetores de mudança, porque você consegue enxergar a situação e a partir daí, como eu falei, decidir se você quer fazer diferente, se você quer assumir sua responsabilidade no conflito, se você quer assumir, se você consegue enxergar. Então, a constelação por si só, ela não traz milagre, né? Ela não é milagrosa, mas ela faz com que você enxergue e tem essa questão mística, digamos assim, que quem já participou, que gente, da onde eu comecei a tremer? Por que eu comecei a chorar se aquilo nem é meu? Porque realmente aí o Rupert Sheldrake explica que você acessa o campo morfogenético, ele chama, porque ele entende que, não sei se você ouviu falar em epigenética, que existem informações que são transmitidas não apenas pelo gene, mas por esse campo de informação. Tem um pouco a ver com física quântica também, com a energia. É tudo, e que isso aí existe, né? A gente sabe que é comprovado, né, que existe. Até às vezes que a pessoa tá, bom, aquela pessoa chegou perto de mim, tá com aquela energia super pesada, eu senti e fiquei para baixo. Como não existe, né? Claro que existe, né? Sim. E até aqui estão perguntando para tu dar um exemplo, hein? Eu tô te chamando de tu, tô fazendo tudo informal, Claro, né? Vamos imagina, deixar as imagina. excelências pro lado. Claro, imagina. Então, digamos que tu tenha lá um processo que chega lá na vara de família que está em conflito, como é que aquilo vai parar nas constelações? É feito em audiência, é feito separado? As pessoas que se propõem, é proposto para elas? Então, tu pode explicar isso para a gente entender? Isso, assim, a primeira coisa que nós temos que estar atentos é o seguinte: se a pessoa ela quer essa ajuda, né? Porque às vezes a pessoa não quer, e aí é um limite. Até que o Bert Hellinger nos ensina pelas ordens da ajuda, que tem um livro dele que é muito interessante,
todos os profissionais que trabalham com ajuda, eles têm que ter em mente esse livro, Ordens da Ajuda, porque existe um limite, né? Às vezes as pessoas não querem, você entra, né? Sabe aquela questão assim, bom, eu te dei um conselho, mas eu nem te pedi o conselho, né? Aí você, às Sim. vezes a pessoa também não está preparada para enxergar aquela situação que as constelações podem revelar. E, digamos assim, os ensinamentos do Bert Hellinger, dessa questão sistêmica, eles não se resumem às constelações, embora as constelações sejam o carro-chefe, digamos assim, né? Sejam o Uhum. carro-chefe. Por exemplo, numa audiência de conciliação, eu, às vezes, faço muito uso de técnicas sistêmicas, de técnicas de conciliação. Às vezes, eu tenho cartinhas com frases, eu peço para a pessoa tirar uma cartinha, né? E por estar, a pessoa estar disposta com o campo aberto, a pessoa tira sempre uma cartinha que tem a ver com o seu. Inclusive, eu Uhum. sempre conto, né? A única vez que eu tirei uma cartinha com uma frase sistêmica, enfim, qualquer era por dizer, eu nem vejo, eu peço para a pessoa olhar, para a parte olhar e dizer se fez sentido ou não para si. E aí a Uhum. parte olhou, a única vez que uma moça, uma mulher, disse que não fez sentido, ela fez não fez sentido e botou a cartinha no baralho rápido, enfim, ou seja, com certeza fez, né? Então, por exemplo, tem as cartinhas, eu tenho a minha própria cartinha, aquela dos pedidos dos filhos aos pais, que eu anexo nas sentenças, que eu distribuo no fórum, que é um recurso sistêmico também, como se fosse que as crianças estivessem pedindo, e tem com base em todos os ensinamentos também de Bert Hellinger. Uhum. Então, uma escuta ativa, enfim. A gente consegue usar na audiência, por exemplo, sem usar as constelações, a gente consegue, às vezes, chegar a um bom resultado, uma boa abertura de consciência, só com essas técnicas, com a soitiva. Às vezes, por exemplo, assim, um exercício sistêmico, uma parte não está conseguindo entender a visão da outra, eu pedi para elas trocarem de lugar, e Uhum. elas acabam se enxergando nos outros pontos e acabam por aquela energia involuntariamente dizendo o que o outro, a necessidade do outro, porque todo conflito ele nasce dessa questão de que alguém não atendeu a uma necessidade que eu acreditava ou até um desejo que é muito, né, mais superficial. E Sim. então, Angela, as constelações, por exemplo, respondendo à pergunta, elas, por exemplo, nos processos judiciais, a gente, com a equipe designada, a gente fez um projeto, né? E a gente seleciona os processos que têm assim, mais relações, mais continuidade. Não que as constelações não possam ser usadas para processos, por exemplo, de natureza extremamente civil, estritamente civil, tributária, trabalhista, é Uhum. muito utilizado na área trabalhista também, né? Porque a gente entende também que todos vieram de uma família, todos Uhum. têm um histórico sistêmico, né, digamos, de ancestrais, de situações, de tradições, de padrões de comportamento que estão por trás e que muitas situações, às vezes, os conflitos surgem por causa disso. Então, a Uhum. gente compreende que várias áreas podem ser utilizadas. Por exemplo, eu dou sempre um exemplo, a área do consumidor, né? Por que pessoas, às vezes, pessoas que estão sempre se superendividando, o que está acontecendo? Qual é o padrão de comportamento, né? De repente, às vezes a pessoa está ali, até inconsciente, está comprando, e nem está se dando conta e está se sobreendividando, aí paga uma dívida. Então, se busca, através desse método, também descobrir o porquê das coisas, o que está vindo por trás. Aí se seleciona ali, por exemplo, no judiciário, mais processos de família, violência doméstica, infância. Aham. Seleciona os processos, se convida as partes para participarem de uma sessão de constelação, na época presencial, né? Agora está meio suspenso. E as Sim. pessoas são convidadas, comparecem lá, e as pessoas espontaneamente se voluntariam. Bom, quem é que tem alguma questão, né? E nem todos que estão lá, por exemplo, são 30, 40 processos selecionados. Nem todos que estão lá conseguem constelar os seus problemas. Mas só o Uhum. fato de assistirem ou servirem ao campo, por exemplo, eu vou representar a mãe daquela pessoa lá que eu nem conheço, nunca vi na vida, mas aquela pessoa me chamou para representar a mãe dela. Às vezes eu tenho, às vezes não, quase 99%. Eu represento alguém que eu me conecto muito e eu acabo me trabalhando junto, né? E às vezes assim é muito comum nessas sessões de constelações, doutor, nem precisa mais constelar meu processo porque eu já entendi tudo o que aconteceu, tem super a ver com Sim. a minha história e a partir daí a pessoa já se facilita assim. Às vezes não se busca um acordo judicial porque seria muito reducionista assim buscar um acordo, né? É a vida das Sim. pessoas. Se busca Aham. uma paz. Se a gente puder ajudar uma pessoa daquelas 30 já está valendo, né? De uma forma Sim. diferente, de um acolhimento diferente, uma forma mais humana, que vê as pessoas no todo, e não só aquele problema que ela traz, porque sabe que aquele probleminha que ela traz,
às vezes é só a pontinha do iceberg, né, Ângela? Então, quem faz esses papéis pode ser uma pessoa que não está acostumada a constelar, pode ser qualquer Sim, pessoa que pode ser chamada normalmente. para fazer, tipo um teatro, Uhum. assim, que é o que vai ser o É. papel do pai ou da mãe, Uhum. ou da. É É. isso? Mas quem participar, eu convido agora das constelações presenciais, porque geralmente tem abraços, as pessoas se chegam perto, então agora tá assim, né? Mas assim, ó, a pessoa, ela vai sentir. Já aconteceu também de pessoas constelarem e quererem forçar, fazer um teatro, querer. Ah, sabe, eu conheço a mãe dele, eu sei que ele é brabo, eu vou tentar forçar. Só que o campo Sim. é tão forte, a energia é tão forte, que a pessoa Aham. não consegue. Não consegue fingir e a pessoa acaba se entregando. Então, só quem participa sabe o quão é, digamos assim, o pessoal fala mágico, mas não é, né? É científico, né? Sim. Aham. E dessa energia que você consegue captar. E eu lembro que fizeram uma pergunta, Ângela, sobre que eu assisti, eu participei e não senti nada, né? Me Sim, eu lembrei ia te dessa falar pergunta. isso. Aham. Eu não Uhum, sei, para mim, eu nunca assisti, né? Eu só escuto falar e fico assim sempre curiosa e vou deixando, uhum, mas uma hora eu quero realmente assistir. uhum, E aí eu acho, assim, pensando até por questões assim que às vezes eu vejo de que eu estudo o coach, eu tenho formação em coaching, né? E uhum, às vezes a gente vê assim que a gente vai fazer uma dinâmica, digamos, e aquelas pessoas que não estão abertas, elas não conseguem entrar naquela energia e sentir alguma coisa para uhum, transformar, para querer evoluir ou para uhum. querer fazer um sentido para elas. E eu não sei se é a mesma coisa que acontece na constelação, que a pessoa não sente nada porque ela está fechada para aquilo, ela não quer, Pode ser vai também. meio assim duvidando, isso aqui é tudo bobagem, sabe? Uhum. Pode ser também. Às vezes o campo é tão forte que a pessoa não consegue, acaba se Uhum. entregando. A maioria das vezes. Mas, como eu falei, o limite da ajuda é esse. Às vezes a pessoa não quer, não está preparada também. E tá tudo bem. Por quê? Porque o pensamento sistêmico também parte do não julgamento. No momento que a Sim. pessoa não quer ser ajudada, ou a pessoa, de repente, está numa posição de vítima, quem assistiu os cursos presenciais com o Berto, que ele falava muito. Ele era bem firme, ele dizia assim, ó, eu não posso te ajudar neste momento. Ah, mas não sei o quê, porque aí vai comentar, já começa a se vitimar, porque não sei o quê, porque eu sofro assim, porque não sei o quê. Sabe, porque toda pessoa que está muito na posição de vítima, isso é também dos pilares aí do sistêmico, né? Ela não Uhum. consegue enxergar a sua autorresponsabilidade, sua corresponsabilidade no problema, e ela não consegue dar um passo adiante. Uhum. Então, no momento em que você fica nessa posição de vítima, tu como coach deve perceber também, né? Que Sim. as pessoas que são vencedoras não ficam nessa posição de vítima, só reclamando, só achando problema. Elas acabam fazendo com que as dificuldades, assim, um motor para, né, para mudança, para ir para frente, enfim. Claro, acontece, você é vítima em algumas situações, sim, mas se você ficar preso nisso, você não vai andar para frente. Então, o Bert também Sim. dizer isso, que tem pessoas que não querem ser ajudadas, que, enfim, que não. Aí não adianta, não tem o que fazer. De repente, esperar o seu momento próprio, né, a sua hora, enfim, e Uhum. respeitar também essa situação e não querer impor, até porque isso faz mal tanto à pessoa que vai ser constelada como o próprio profissional que vai fazer esse trabalho, porque ele também está Sim. um serviço de algo maior da vida, enfim. Uhum. E também pode acontecer, Angela, que às vezes, eu representei o pai da. Aconteceu já comigo, eu já representei o pai, sei lá, nem lembro de tantas constelações que eu já participei em cursos, tudo. E eu disse, olha, eu não senti nada, o que tu tá sentindo? Às vezes, que nem ali, uma pessoa que tá assistindo falou aqui, eu acho que foi a Andréia Cris, sentiu uma André, tristeza, ó. Uma que criança numa representou uma constelação, criança. uma necessidade de ficar sentado no chão, viu? Ó, foi involuntário. Ninguém te mandou fazer isso, né, Andréia? É o campo que manda, que você sentiu uma tristeza, ó. Mas às vezes, eu estava fazendo uma constelação, isso aí é uma experiência própria, tá? Um exemplo real, meu. E eu fiquei apático, não senti nada. Daqui tá sentindo Uhum. isso? Nada. E aí a menina falou o seguinte: meu pai era apático totalmente. Ou seja, Deixa eu ver. se a pessoa era apática, não sentia nada, não se comovia com nada, eu estava representando aquela pessoa, mas eu nem conhecia, não tinha porquê, sabe? Sim. Então, ó, foi uma necessidade, viu? Eu também, eu já participei de constelações que eu tive que me deitar ao chão. Depois eu descobri que eu representava uma pessoa que não estava mais viva.
Normalmente as pessoas que se deitam ao chão não estão mais vivas, como regra, né? Uhum. Então, assim, depende da energia ali daquele campo, a gente fica a serviço do campo. Claro, é algo muito forte, como a própria Gabriela, que escreveu, querida Gabriela, promotora também, Sim, eu né? já vi daqui. E ela falou, é mais fácil projetar a culpa, né? Vai lendo aí também, Ângela, me guiando e com as perguntas, o Sim, pessoal vai... é que ela tava falando da posição de vítima, né? Que às vezes as pessoas não querem Uhum. reconhecer, não querem olhar para o seu erro, né? Querem projetar no outro, é mais fácil, né? Jogar para o outro a sua culpa. Eu acho Uhum. que é nesse Sim. sentido que ela quis Aham. E tem uma colocar. frase que eu ouvi num curso esses dias, que eu tô fazendo com o Sami, que é esse juiz precursor, que ele falou Uhum, assim, a vítima não encontra soluções, não encontra paz, né? Ela encontra aliados. E é muito uhum, comum a gente ver, né? O pessoal assim que passou por uma situação traumática, ok, a gente sabe, imagina, não estou desmerecendo jamais, gente. Nós temos que combater determinadas situações. Mas assim, a vítima, às vezes, ela acaba, a linha é tão tênue de uma vítima virar um agressor também, né? Por exemplo, uma pessoa que foi traída, um homem traído, né? Às vezes ele vai para uma rede social, ele mostra, porque, enfim, ele acaba, às vezes, sim. trazendo um prejuízo pior para aquela pessoa que traiu do que, né? E se mantendo naquela situação, enfim. Então é bem complicado, assim, mas a gente tem que olhar, um olhar diferente, É né? que às vezes a posição de vítima também traz um benefício, né? De tu ficar ali, e aí, Ah, o coitadinho, as pessoas vão querer te ajudar, e tu fica ali naquela aham. posição, né? Porque é difícil sair É, da zona de conforto, né? De daí tu ter que encarar o teu problema e tu enfrentar ele. Então, às vezes é mais é, fácil ficar na posição de vítima. a Então, vítima traz também, é muito triste dizer isso, mas também traz benefícios. Por isso que muita gente repete o padrão de comportamento e acaba, às vezes, trocando. Por exemplo, vou falar homem, um homem traído acaba procurando, bom, agora não quero mais essa mulher que me traiu, acaba procurando uma outra, no inconsciente, às vezes, né? Isso a constelação ajuda a trazer para o consciente. Bom, aí procura outra mulher que vai trair ele de novo, porque ele também, no fundo, ele também se beneficia com essa situação, né? uhum, De, sou traído, sou coitado, enfim. Então uhum. é bem Às vezes complicado. a gente tem que olhar para aquilo que tá nos incomodando e pensar por que que eu tô aceitando essa posição aqui. Alguma coisa está me trazendo de bom, porque senão eu já tinha saído dessa posição, né? E feito alguma coisa. Então, Uhum. é pra Claro, gente às vezes é muito pensar mais assim, né? complexo que isso, né, gente? Mas Sim, sim, é um que tem alguma posicionamento, coisa né? por trás, né? Uhum. Deixa eu ver o que que a teacher Luana é a prof de inglês do meu filho, é uma querida. Ah, Mas é mais fácil ficar reclamando e estático do que mudar o comportamento. É isso aí. uhum. Tem uma outra pergunta que eu anotei aqui. Ah, que qual é o percentual de resolução de conflitos nessa modalidade? Uhum. Tem assim uma ideia? Então, existem alguns dados, uma coleta de dados. Nós começamos a fazer uma coleta de dados em Flores da Cunha, mas o projeto Encontros com Processos foram dois, né? Porque nós fizemos, por exemplo, o projeto aqui em Flores da Cunha, a gente estruturou ele assim. Primeiro, eu apresentei o tema para os advogados, para toda a comunidade jurídica, convidando para palestras. Uma grande escritora, a Bianca Pisato, veio dar a primeira palestra. Depois, nós mesmos do projeto, nós explicamos. Nós fizemos 3 encontros preparatórios para poder explicar para o pessoal. Porque, assim como eu já falei em outras lives, de que adiantaria eu fazer um convite às partes e, de repente, não haver esse abraço dos demais atores, né, tão importantes no processo? Por exemplo, convidaria a parte vai naturalmente ligar para o seu advogado e vai dizer, doutor, o que é isso? Vou nessa constelação, o que é isso? O Sim. advogado que, de repente, não conhece vai dizer, não, se é convite, Aham. vai se tu quiser, não vai. Agora, se o Sim. advogado abraçar a ideia, vai dizer, não, vamos, né? Porque os advogados são intimados também para participar, é tudo muito aberto, embora eu não seja assim, num lugar muito grande, aberto, porque envolve a vida das pessoas, a intimidade das pessoas, a gente faz uma inscrição, faz um termo de confidencialidade, né, para as pessoas não expor ali o que for mostrar ali, porque as constelações, para quem já assistiu, são muito emocionantes, né, envolvem muitas questões, né, Sim. pessoais, enfim, as pessoas acabam se abrindo ali, Se expõe, então né? se expõe e a gente faz um termo de confidencialidade, a gente explica tudo certinho, né? Uhum. E aí, assim, ó, a gente não busca, como eu disse ali, a gente não busca propriamente o acordo. A gente busca uma paz, né? Um olhar diferente para o conflito, como eu falei, mais humano, mais empático sistemicamente, né? Às vezes para entender
que aquela origem... Não é dizer assim que, então quer dizer que esse comportamento vem da minha família, vem do meu sistema, vem do inconsciente coletivo, enfim, quer dizer que eu não tenho responsabilidade. Não, claro que eu tenho responsabilidade, mas às vezes eu estou agindo também, às vezes, no automático, repetindo padrões de comportamentos familiares que eu não me dou conta, até do ambiente, né? E aí agora eu posso escolher, né? Mas eu também tenho a minha responsabilidade, porque eu também tenho o meu livre-arbítrio, né? Mas às vezes é preciso daquele ganchinho para poder jogar para a consciência, né? E isso que as constelações fazem. Então, a gente não busca propriamente o acordo, e sim essa questão, essa pacificação. E aí, por exemplo, assim, ó, os estudos com o SAMI, lá no início de 2012, disseram que nos processos dele lá na Bahia, quando uma das partes participava, houve um índice de 91% de acordos posterior à sessão de constelação. E Puxa, depois, quando as duas partes participavam, era 100% de acordo posterior. Aqui a gente não legal. conseguiu ainda datar, mas a Lisandra dos Passos, que é a colega juíza que começou lá em Capão da Canoa em 2015 com as constelações, ela fez também um levantamento, também os índices de acordo de não reincidência em Maria da Penha, por exemplo, eram superiores a 80%, 85% depois. Que Aqui, o legal. que eu percebi, assim, do meu projeto aqui, que eu coordeno aqui, que é o projeto, uma extensão do projeto da Liz lá, que hoje está em Uhum, Parobé, que trabalha mais com violência doméstica e infância, tá? Tem projeto uhum. também em Porto Alegre, na Vara de Família, lá no Foro Central. Teve projeto em Caxias, não sei se a doutora conheceu, da Milene Dalbó, no presídio. Não. Não, ela fez, parece, quando passava. Agora está na Vara de É, Família, né? que Tu legal. atuas, desculpa antes de perguntar, tu atuas em qual área Na do... infância, por isso que eu tô tão curiosa, porque a gente não Na faz, infância. mas eu acho que é um É. campo muito E tem, propício, e né? tem, e eu já tenho uma conversa da justiça sistêmica com a justiça restaurativa também. Eu não sei se aí é algum Sim. projeto da justiça restaurativa aí em Aqui, Caxias, não. aqui em Porto Alegre tem. Eu tô em Porto Alegre, né? Ah, em Porto E, Alegre, eu tô achando que tá em é, Caxias, gente. não. E daí tem, no Partenon eles têm um projeto lá, que é projeto piloto ainda, né? Não tá em tudo. Uhum. Mas na nossa infância eu trabalho na proteção, não trabalho no ato infracional. Uhum. E, e a gente não faz constelação. Aí, embora a juíza que eu trabalho, ela até é formada, ela fez um curso de constelação e tal. Uhum. Mas é tanta coisa que a gente acaba na correria, vai indo, vai fazendo do jeito que dá, Uhum. né? Porque. Às vezes Mas é que eu assim, tenho muito interesse, assim, nessa. na área da infância é complicado, né? Porque na área da proteção é muita criança abandonada, né? Muita É. negligência, né? Ai, é complicado, é muito triste. Aqui já fiz processos. Nós uma vez selecionamos um processo do menino que ser acolhido, enfim, que teria foi agredido muito fortemente. Então a constelação foi muito pesada, muito triste, Sim, né? A imagina. tendência das crianças é se voltar para os pais biológicos, sim, embora eles têm, porque afinal de contas os pais biológicos foram os que deram a vida. Existe, a gente chama lealdades invisíveis dentro do estudo sistêmico, que são amor incondicional, por mais que, e aquilo ali, assim, no fundo, as crianças elas acabam sempre olhando para os pais biológicos, enfim, elas acabam se voltando, né? Então, é uma questão bem complexa, bem delicada, mas também é bem adequada para, às vezes, para famílias que não, né, pais que não conseguem assumir seus papéis, suas responsabilidades, né, de Aham. repente de fazer uma constelação, de ter consciência e poder de repente olhar melhor para os filhos, assumir o seu papel, enfim, acho que é bem proveitoso para a área da infância também, nessa área da É. proteção, não só do ato infracional. Às vezes o ato infracional normalmente está às vezes muito ligado, por exemplo, a adolescentes que não tiveram muito presente a figura paterna, não tiveram essa questão de limites. Aí, o que eles É. buscam no judiciário, buscam, né, nas autoridades, aquele pai que não tiveram, né? Tanto é que eu não sei se você já ouviu falar, Ângela, que existe um estudo, eu não sei bem certinho, assim, mas talvez alguém, o pessoal que esteja nos assistindo já tenha ouvido falar, mas que existe um estudo que, fizeram se você prefere o juiz lá de bermuda, camiseta, que nem um adolescente, assim, mais informal, ou prefere o juiz Uhum. mais sério, mais terno e gravata? Parece que eles responderam que preferiam um juiz mais sério, mais terno e gravata, porque eu acho que eles se Sim, busca muito, né, às autoridade. vezes, porque quando a gente pensa num pensamento sistêmico, o sistema é um conjunto de elementos que se interligam, né?
Então, e no momento em que todos esses elementos estão interligados, no momento em que um cai fora, um estraga, que nem o sistema do corpo, né? Ou o sistema de uma máquina, uma peça estragou, todo ele não funciona bem. É isso também. Essa teoria a gente pode também tirar lá do Ludovic Bertalanffy, que é da área da administração também, que explica a teoria geral dos sistemas, né? E na família também, no momento em que não tem uma peça, alguém vai ter que fazer o lugar da outra. Por isso que é posicionamento, né? Colocar as pessoas nos seus lugares. No momento que um pai faleceu, um pai não está presente, a mãe vai ter que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ou ela não vai conseguir ser. Ou então, de repente, um filho vai deixar de ser filho, mais velho, e vai acabar sendo pai dos outros irmãos. E vai perder um pouco da infância. Às vezes geram traumas, geram situações. E é a partir daí que numa constelação a gente tenta enxergar essas dinâmicas e tentar colocar as pessoas no lugar. E às vezes também, né, aceitar aquilo como foi, porque não temos como mudar, mas do jeito que foi, né? Foi como é, e eu aceito, eu tomo para mim do jeito que foi, e a partir daí agora eu posso olhar para frente e fazer diferente, né? Então tem toda essa função, né, que envolve. Eu vi que a Gabriela perguntou aqui se é feito coletivamente a constelação ou cada caso é tratado em separado. Normalmente a constelação ela é feita com representantes, é coletivo, né? O que a gente faz no projeto? A gente agrupa temas semelhantes, por exemplo, temas aqui de divórcio com filhos. A gente pega todos os processos de divórcio filho e agrupa naquela tarde para fazer, porque às vezes o problema do outro vai ser bem parecido com o meu. E aí você já vai, como eu falei, já vai se trabalhar ali, constelar, sentado ali, a energia chega em ti, né? Um assiste do outro, então, no caso. Um assistiu do outro. E às vezes, assim, muitos profissionais atendem com bonecos, né? Individual. Não quero, mesmo que seja pessoa desconhecida, não quero ninguém representando minha mãe, porque eu não quero me expor. Eu posso procurar um terapeuta constelador e ele pode, às vezes, ele usa cartas, usa bonecos, usa objetos e aí consegue acessar o campo também da pessoa através de bonecos. Dá para fazer individual Legal. também. Que show, muito legal. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. O pessoal pode ir perguntando, tá? Eu vou lendo ali os comentários e vou. Eu assisti uma outra live tua, Enzo, que tu falaste de 3 elementos principais. Eu achei tão legal aquilo que, se tu puder repetir, eu acho que é a base né? Tá bem. Que são 3. Então, mas várias famílias juntas, sim. Às vezes, não precisa ali, Gabriela, só antes de eu responder a tua pergunta das Sim, 3 ordens. para né? complementar. Isso, sim, pode ser. Pode ser. Tanto pode ser, às vezes, a família inteira vem, todas as partes envolvidas, às vezes uma parte não quer ir, mas existe uma coisa que se chama ressonância mórfica, que eles falam, né? Que às vezes, mesmo que a pessoa não esteja ali presente, às vezes tem efeitos, né? Porque é aquela coisa, às vezes, eu estava pensando no fulano e a fulana pegou e me ligou, né? Existem informações que vão que não são físicas, né? Então, assim, por isso que às vezes a constelação ela pode ressoar em outras pessoas, ainda que elas não estejam ali. Ela pode trazer efeitos, de acordo com o pessoal que está estudando, né? Para pessoas que não estão presentes. Então, não necessariamente eu preciso estar com todas as pessoas que eu estou com problemas estejam ali. Não. Pode ser só eu, pode ser que estejam, pode ser que não estejam. Tem que ver o que o campo vai te trazer, né? Tudo é muito aberto a possibilidades. O não julgamento é isso, é enxergar as coisas como elas são, sem julgar, né? Eu digo sem julgar no sentido de não, isso está certo, está errado, isso não pode, isso não sei o quê. Não, as coisas são como são, né? E a gente tem essas ordens, digamos assim, que o Bert trouxe, que seriam, digamos assim, não seria o ideal, mas seria assim o que menos traz conflitos, assim, né? Se forem respeitadas, que agora eu posso mencionar se constela o processo sem as partes presentes. Também pode, gente, pode, mas as partes também no projeto participam, não há nenhum impedimento. Mas a gente convida as partes para participarem, para elas enxergarem, né? Bom, as 3 ordens que o Berto ensinou são leis que elas são, que ele diz que são que nem as leis da gravidade, né? Que independente da gente conhecer, saber ou não, elas agem voluntariamente. São leis que eles chamam de leis dos relacionamentos, ciência dos relacionamentos. Porque todos os relacionamentos, desde os trabalhistas, familiares, profissionais, se você conseguir aplicar essas leis que o Bert trouxe,
você consegue ter um equilíbrio, você consegue ter umas relações melhores, mais justas, mais equilibradas, digamos assim. A Uhum. primeira lei que ele traz Vamos é a lei, anotar, então. Porque vai é a valer lei para do todo mundo, né? É a lei do pertencimento. O que que ele diz? No momento que dentro de um sistema, porque a gente faz parte de um grande sistema, Ângela, e de vários microsistemas. Dentro da justiça, a gente faz parte de um sistema maior. Por exemplo, tem uma palestrante que eu já assisti aula, fiz curso com ela, que ela sempre fala o seguinte, que o sistema em si, ele interfere muito nas ações, né? Por exemplo, será que os políticos brasileiros conseguiriam ser tão corruptos às vezes, não estou generalizando todos, né, mas alguns deles, se eles, por exemplo, atuassem na Alemanha, algum país europeu mais rígido, seria um pouquinho mais difícil, né? Porque aqui também Uhum. eles fazem parte, estão dentro de um sistema, já de uma tradição, né? Enfim, Uhum. às vezes dá um exemplo assim, se você vai para um escritório, por exemplo, que entra num funcionário novo no escritório, num fórum, que ninguém conversa e você gosta de conversar, você vai se retrair um pouco mais. Então, a gente sabe que o sistema ali, o próprio ambiente influencia. E o Bert traz, então, assim, o pertencimento como primeira ordem dos relacionamentos, que chama leis do amor, que ninguém pode ser excluído, né? Todos fazem parte, ainda que você julgue que a pessoa seja ruim, que não foi muito bom para mim, às vezes uma criança que não nasceu, que não veio ao mundo, mas que faz parte, porque também foi um filho gerado, enfim, todos fazem parte. Numa relação de trabalho, por exemplo, você exclui algum determinado colega de trabalho, alguma coisa, causa um assédio moral, não passa. Enfim, às vezes aquela exclusão ela vai gerar consequências. No momento que você mexe numa peça dentro de um sistema, por causa dessa interligação, ela vai, e a energia que ela gera, ela vai acabando mexendo em todas as outras peças, né? Então, daqui a pouco, se você exclui, demite alguém, né, por uma injustiça, alguma coisa assim, daqui a pouco outros colegas também vão se sentir injustiçados. A gente sabe que acontece isso, né? Em Uhum. todas as exclusões, você tem que dar um bom lugar no seu coração para todos, né? Para todas as pessoas, todas as situações. Enfim, não significa que você não vá olhar para aquilo e mudar o que tem que ser mudado, não é isso. Mas Uhum. às vezes o Bert falava muito que tudo que você exclui persiste, né? Se você fica, às vezes, fica martelando numa situação, não, 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 e aquilo está sempre presente, né? Aí, às vezes, não, parei, eu aceitei que as coisas foram assim, tá, agora eu vou para frente, bom. Aí aquilo já não, essa dinâmica Uhum. aparece muito nas constelações, né? No momento que você aceita um pai, de repente, que não foi tão presente na sua vida, você agradece por ele ter dado a vida para você. Bom, eu sei, as coisas foram como foram, né? Né? Eu tomo isso, tomo um bom lugar no meu coração, enfim, mas eu quero fazer diferente com meus filhos, ok, tudo bem. Então, isso aí, a não exclusão, o pertencimento. Aí já uma segunda ordem, ali o pessoal está comentando, depois tu dá uma lidinha, tá, Ângela, para a gente ver Tá. o que eles estão. Aí Uhum. uma segunda ordem, para eu terminar, senão depois vai ter que eu termino o tempo. Uma segunda ordem seria a ordem da hierarquia. O que diz a hierarquia? Não é nesse sentido assim de superior, hierárquico, não. É no sentido dos que aqueles que vieram primeiro têm preferência sobre os que vieram depois. Tá? É bem estranho Uhum. assim num primeiro momento, mas a gente percebe que isso aí é meio natural em várias. Tanto é que, por exemplo, a questão do pertencimento mesmo, na Bíblia mesmo se falava fulano, filho de não sei quem, e filho Jacó, filho de não sei quem, não sei quem, né? Uhum. A própria realeza, né, mais tradicional, o primogênito acaba virando o rei, né? Veio antes, né? O filho primeiro que nasceu acaba sendo o sucessor, né? Porque aquele veio antes. Então, Uhum. bom, mas tem que ser sempre assim? Não, se você, né, acho que a ordem natural é essa, os que vieram primeiro antes têm preferência sobre os depois. Se você chegar num trabalho novo e você já querer todos os benefícios, você vai estar descumprindo uma ordem, vai gerar um desequilíbrio naquele sistema, daquele ambiente de trabalho, porque você mal chegou e você já querendo todos os benefícios para você, às vezes acho que mal chegou, bom, aquela pessoa que está há mais tempo, né, que de repente aquela pessoa talvez tenha um pouco de preferência. Os mais velhos, né? A gente vê na sociedade, os mais velhos têm preferência nas filas. Então, é também uma questão de que a gente está acostumado a ver, mas às vezes a gente
que isso aí gera uma organização nos relacionamentos, né? Por exemplo, um exemplo que dão que eu achei muito interessante, numa mesa, uma mesa uma mesa assim de um restaurante, uma família japonesa, em que se serve primeiro as pessoas mais velhas, né? Que tem muito menos tempo de vida, se você vai ver, do que as crianças que estão lá. Agora, uma família em que as crianças vão lá e já pegam a comida, já dão, é uma bagunça, já mandam, já estão passando por cima dos mais velhos primeiro. A tendência de ser uma família muito mais conflituosa, muito menos respeitosa, com muito mais problemas, é muito, muito, muito. Porque eles não estão respeitando os que vieram antes, né? Sim. Agora, claro, se os avós disserem assim, não, eu prefiro que os meus netos escolham primeiro, ok, mas eles estão permitindo. Mas o Uhum. certo primeiro. Mas não tem que as crianças, por exemplo, aqueles que chegaram lá por último, que não sabem nada da vida, decidirem, né? E às Uhum. vezes acontece muita inversão, por exemplo, É. os filhos que querem mandar nos pais, né? Os filhos que se sentem superior aos pais. Aí, por exemplo, os estagiários que acham que são melhores que os chefes, Uhum. né, que se acham superiores, né, que estão lá, que mal começaram a vida, que nem passaram por, né, por muitas experiências, que nem têm o conhecimento todo, mas que acabam se sentindo, né, e querendo tomar um lugar que não é seu, e acabam, às vezes, se dando mal mesmo, né, porque... Sim. Então, essa questão da hierarquia nesse sentido, né, Uhum. e Muito que é bom. muito comum hoje, né, Ângela? E a terceira ordem, que é bem importante, é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, as relações também elas são saudáveis quando há um equilíbrio, quando ninguém exclui ninguém, quando você respeita os que vieram antes e quando há um equilíbrio também, né? E isso aí a gente percebe em todas as relações também. Nós temos que ter um equilíbrio de troca. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, de um equilíbrio. Eu vou contar o exemplo do. Eu não sei se o pessoal já ouviu aqui o exemplo do forno. Eu vou contar o exemplo do forno, que daí eu posso mencionar e situar num exemplo prático tudo, né? O equilíbrio é isso aí. Um cede, outro cede. Um cede, outro cede. Alguns relacionamentos não dão certo porque um dá demais às vezes e o outro não recebe demais. E aí fica uma situação desequilibrada. Aquele que recebe muito acaba recebendo muito, se sente muito devedor, e às vezes no inconsciente ele não aguenta a situação, ele quer se afastar. Isso é uma dinâmica que acontece muito. Aquele que dá muito, acha que deu muito e fica também, diz, bom, eu faço de tudo, mas não recebo nada em troca. Mas quando há um equilíbrio, há essa relação mais saudável, digamos assim. Uhum. Então, vou dar um exemplo do forno. Pessoal, existia um casal, quem não já ouviu aí, não sei se o pessoal já ouviu, mas igual quem já ouviu, enfim, mas acho que muita gente não ouviu. Eu não conheço. Existia um casal de namorados, tá? E aí eles foram assar um pernil, tá bem? Já ouviu essa história? Não. Uhum. Não, Não. foi assar um pernil. E aí a namorada pegou e começou a assar o pernil com a porta do forno aberta. Aham. E o namorado falou o seguinte, mas tu tá louca? Como é que tu vai assar esse pernil com essa porta do forno aberta? E aí ele disse, não, mas foi a minha mãe que me ensinou assim. E assim fica muito mais gostoso. Tá bem. Aí ele disse, bom, vamos perguntar para tua mãe, então, por que que se assa assim? Porque na minha casa eu nunca vi, sempre foi com a tampa do fogão fechada. Tá bem. Sim. Perguntou para a mãe. E a mãe disse, não, é muito mais gostoso assim, porque a tua avó sempre fazia isso. E eu sempre vi assim, eu aprendi desse jeito. Foi lá para a avó, e aí, porque era mais gostoso, enfim. E aí perguntou para a avó: não, minhas filhas, eu assava sempre com a porta aberta porque o pernil não entrava no forno, meu forno era muito pequeno. Então, muita gente repetia comportamento, porque agora eu vou, Sim. vou enquadrar toda essa função. E o que que acontece? A origem de muitos problemas. Por que que essa menina fazia o pernil assim? Porque ela faz parte de uma família e ela adotou aquele padrão de comportamento daquela família, que às vezes está até no inconsciente, certo? E Uhum. aí, para ela pertencer, ela não quer ser excluída daquela família. Porque todo o sistema, eles chamam, ele quer se preservar. Todo o sistema trabalha, até o nosso organismo, para se vem uma doença, para combater, para não se extinguir. E para ela não sair desse sistema, ela precisa fazer coisas que a família faz também, até no inconsciente. Aí ela Uhum. pertence. Por quê? Porque às vezes a culpa, isso é um termo também que eu aprendi, que eu achei muito legal o sistêmico. A culpa, às vezes, não é fazer algo. A culpa não tem a ver com fazer algo certo ou errado.
várias vezes. A culpa tem a ver com você ser excluído ou não de determinado sistema, de determinado grupo de indivíduos. Por exemplo, se um grupo de criminosos, digamos assim, que fazem, ataquem velhinhos, deem golpe em velhinhos. Se um criminoso ajudar uma velhinha a atravessar a rua em algum caso, ele fez um bem. Só que daqui a pouco, se algum do grupo vê que você não, o que está fazendo? Tá louco? E ele vai sentir culpa, ele não vai querer contar que ele ajudou uma velhinha. Então, você vê que a culpa é o medo dele ser excluído daquele sistema, daquele grupo. E aí, às vezes, Sim. a filha faz aquilo daquele jeito por amor à família e para pertencer àquela família. E aí vai lá o namorado, né? E vai fazer e quebra a hora que ele fala que se não, é muito pior, e não é desse jeito, não sei o que, acaba brigando. Às vezes, daqui a pouco eles acabam brigando e acaba nem saindo do jantar porque eles brigam e tudo, por quê? Porque ele quer o quê? Ele quer passar em cima também, ele não está entendendo, ele podia entender, ele quer passar em cima da mãe, porque a mãe e a avó ensinaram do jeito, ele quer dizer que o jeito da mãe dele É é que é o certo. melhor. Só acontece o quê? Ele não está respeitando que a mãe e a avó vieram antes. Claro, eles vieram antes. Não é assim, bom, os maridos, a família atual tem prioridade, mas tem que respeitar também os que vieram antes. O que acontece muito origem de conflito? Os maridos, as mulheres não aceitam os pais. O que é uma dinâmica muito comum? Por exemplo, a sogra. Por que a sogra e a nora, né? Como é que é? A mulher do filho competem É. muito? Porque a mulher do filho, geralmente, o cara ela acha que o cara é um mal educado, sei lá, não teve educação, ela quer trazer o jeito da família dela, do que ela entende como padrão, para ele, e ela vai educar ele, certo? Ela vai dizer, não, tu tá errado, tu fez assim, porque tu não foi educado, porque tu não sei o quê. E quando ela tá dizendo isso, ela tá dizendo o quê? Para a mãe do cara, tu não educou o teu filho direito, Sim. certo? E Daí tá, o daí, o que que a conflito tá pronto. Tá pronto, gente. Aí o casamento, às vezes. E aí ela vai estar passando por cima dela aqui, ela não vai estar respeitando que entender que dentro ele veio antes, quem ensinou, quem criou ele foi a mãe. E aí a mãe vai dizer, eu não eduquei. Aí vem os netos, ela vai querer educar os netos. Aí a mulher vai dizer assim: se ela nem educou o filho dela direito, o que, que ela vai educar meus filhos, os netos dela, né? E aí tá Sim, feito assim, ó, o auê. Então não sim. respeita, né? O que, que seria uma boa solução? Aí trazer um equilíbrio, né? Digamos assim, uma boa solução. Bom, que bom, vamos fazer do teu jeito. Vamos descobrir para a gente trazer para a consciência o porquê disso aí que eles fizeram, perguntaram, porque às vezes estão repetindo o comportamento, está gastando até mais gás e não era por uma coisa nada a ver. Aham. Vamos descobrir por que estão fazendo assim, tá? Vamos fazer hoje do teu jeito. Amanhã você topa ou no próximo ano fazer do meu jeito. Vamos incluir, em vez de excluir a família do outro, xingar, dizer que está errado, vamos incluir. Uhum. E depois, quem sabe assim, ó, depois que nós fizemos dos dois jeitos, vamos fazer do nosso jeito, vamos descobrir um jeito nosso. Existiria Sim, tanto conflito se fosse assim? Agora, o que é comum exatamente. de acontecer? É já xingar, dizer não tá errado, e depois brigar, e dizer que a tua mãe é uma louca, tua avó não bate bem. É assim, sabe que é assim? Claro, é difícil, gente, é muito difícil. Mas para você ver que esses princípios do Bert, trazidos para a prática, a gente consegue visualizar bem, se a gente trouxesse para o Sim, nosso dia a dia, né? E esses probleminhas acabam no judiciário depois. Lá, com porque certeza. todo mundo, antes de ter um problema ali judicial, tem um problema familiar também. A família é muito Uhum. importante, né? É a nossa Uhum. primeiro contato com tudo, né? Enfim, a própria psicologia fala isso, né? Uhum. Então, mais ou menos Ai, por aí. ai, maravilhoso, Enzo, te ouvir assim a gente tem vários insights e começa a ligar uma coisa na outra, né? E acho que o pessoal tá gostando bastante. A gente Uhum, tem 6 minutos só para não ficar uhum, assim corrido, né? Eu vou uhum, convidar para bater uma foto para depois a gente poder uhum. divulgar, né? E eu vou pedir para o pessoal, quando eu publicar a live, vocês comentem o que gostaram, tiveram algum insight, deixem um feedback para nós, que também nos ajuda na divulgação, porque os algoritmos, né? A gente tem que fazer Uhum. essa interação de vocês, faz o vídeo, a live andar mais, porque o algoritmo vai entender que aquilo é importante, que as pessoas estão Uhum. engajadas e aparece para E, mais Ângela, isso pessoas, é né? uma. A gente está doando, claro, porque a gente quer, né? A gente está doando nosso tempo aqui também, né? E assim, eu acho que todo o conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? O conhecimento ele tem que ser.
E também é um aprendizado para mim, cada conversa, cada troca de experiências com quem me convida ou quem eu convido é um aprendizado, mas também Sim, existe um equilíbrio de troca, né? A gente falou do equilíbrio, né? Então, a sim, forma do pessoal também colaborar e dar um retorno para nós, é dando um retorno, né? Respondendo um direct, é mandando perguntas, é compartilhando se gostou, né? E isso vai trazer um equilíbrio para essa relação, né? A sim. gente se propôs e o pessoal também colabora e traz seu equilíbrio de troca. Então a gente também está respeitando essa lei do equilíbrio do Bert. Exatamente, que joia. E tu sabe, Enzo, que eu me identifiquei muito contigo, eu te conheci há pouco tempo, aquele dia que a gente foi a Uhum, Flores da Cunha, daí eu comecei a olhar o teu uhum, material e eu disse, nossa, ele é tipo eu, assim, que a gente já tem a nossa profissão, a gente não precisaria fazer nada disso, mas a uhum, gente quer, tipo, tornar, compartilhar o nosso conhecimento para o mundo ficar melhor, fica um mundo melhor para todo mundo, porque tem essa ligação dessa energia, né, que a gente faz uhum, para o outro volta, né? Então, uhum. então Ah, é acho que uma realização, né? É teve uma essa realização, conexão. essa interação, né? Os órgãos da justiça, Ministério Público, Judiciário, Defensoria um pouco mais, né? Mais próxima, mas tem a tradição de serem tão distantes da sociedade, das pessoas, enfim, né? Ah, é difícil falar com o promotor, é difícil falar com o juiz, e eu acho que a gente está colaborando um pouquinho para essa nova abertura, né, Ângela? De ser Uhum. comunicadores também, a gente está também presente nas redes sociais, a gente está disposto a trazer temas novos, estudar, e isso, assim, ó, o equilíbrio de troca também, para mim, é muito grande, porque cada live, cada tema que eu estudo, eu me forço a aprender, então, assim, para mim também é um retorno muito grande, assim, então, gratidão, né? Sim, que bom. Então vamos bater uma foto aqui, o pessoal pode também printar para depois nos marcar aqui também. Uhum. Deixa eu ver, não saiu a mim, peraí. Ah, saiu agora. Saiu? Aham. Uhum. Bom, muito obrigado pelos comentários. Eu vi que a Gabi ficou com algumas dúvidas ainda. Acho que ela ficou angustiada com a questão de ter gente junto, ou vendo a live do outro, mas depois eu acho que tu pode responder para ela, né, Enzo? Porque pelo que eu entendi, fica Uhum. mesmo um vendo o outro e aproveita aquele conhecimento, né, para Sim, se ajudar, né? assina um termo de confidencialidade, né? Porque não vai se Uhum, passar. Mas se a pessoa se não se sentir à vontade, a pessoa é convidada, é bom, eu não quero participar, jamais é obrigado, gente. A constelação é um movimento voluntário. Bom, eu não uhum, quero expor minha vida, não quero participar, eu quero sair daqui. Ok, uhum. tranquilo, pode ir, não vai ter prejuízo nenhum, tá? É só quem está preparado. Então não se preocupe que ninguém é obrigado, ninguém vai, né? E as pessoas que estão ali, com certeza, sempre são tocadas e não vão sair assim. É difícil sair falando, assim, naquele intuito de. Até porque, como disse, o campo às vezes é tão forte que a pessoa acaba se emocionando e acaba evoluindo também, né? Sim. E uma pessoa evoluída não vai querer fazer fofoca do problema do outro, né? Bom, começou o cronômetro aqui. Eu vou salvar a live para nós não perdermos. Muito Tá bem. obrigada, Enzo, pela tua participação. Eu Uhum, adorei. A gente até pode pensar em fazer outras que o pessoal também gostou muito, né? uhum, E daí o pessoal pode te seguir lá no teu Instagram, que é esse que ele tá usando aqui, né? E uhum, aí também, quem quiser me seguir, também tô sempre compartilhando conteúdo aqui, toda segunda-feira tentando trazer uma live nova, um convidado novo. Tá bom? uhum. Obrigada para todo mundo. Beijo, obrigada, Enzo. Tchau, obrigado. Obrigado, E Ângela. até Tchau, pessoal. mais. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.